Foi. Então vamos lá, vamos começar, vamos orar para a gente poder começar. Obrigada, Jesus, por mais esse dia, por mais essa semana. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre interessado em nos atrair, nos curar, nos libertar. O Senhor tem todo o interesse de se manifestar na nossa vida. O Senhor tem todo o interesse em nos dar uma vida plena, aquela que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Eu peço por essa noite, pela internet. Eu peço que o Senhor coloque a tua mão, Senhor, que o Senhor intervenha nessa internet por nós, batalha por nós para que a gente consiga ter uma aula tranquila. Ajuda as pessoas que estão se apressando para conseguir conectar. E nos guia nessa noite, assim, uma vez mais, que não sejam informações jogadas ao vento, mas que as informações encontrem em nós um coração quebrantado, ensinável, Senhor, para poder receber a revelação pessoal que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, a gente viu que a gente nasce, todo ser humano nasce com necessidades específicas, tá? Então, a gente tem necessidades físicas, ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir, ter uma casa, um teto sobre a nossa cabeça, né? Saúde, etc. e tal. Nós temos necessidades emocionais, ser respeitado, ser amado, ter segurança, autoestima, etc. e tal. E que todos nós temos uma necessidade espiritual. Não é necessidade de ir à igreja ou de participar de uma religião, senão que é essa necessidade intrínseca em nós outros, de conectar com Deus, conhecê-lo pessoalmente e profundamente. As pessoas podem fugir, as pessoas podem dizer que não, mas nós fomos criados para Ele, para nos relacionar com Ele. Então a gente vai sentir essa necessidade, sim ou sim. Como a gente vai suprir é outro assunto, mas ela existe. Tá certo? Então, nós sabemos que por melhores que sejam nossos pais, as nossas referências terrenas, eles vão falhar e nós não vamos ser 100% supridos pelas pessoas que deveriam nos suprir. Então, fica buraquinhos aí, fica traumas, fica faltas, né? Que Deus se dispõe a suprir quando ele nos adota em Cristo Jesus. É muito lindo porque Deus vem se revelando desde o Antigo Testamento e se aproximando, e se aproximando, e se aproximando, né? Quando você vê o livro de Levíticos, é um livro com muitas regras, muitas leis, né? Mas por quê? Porque Deus quer colocar a casa dele, a manifestação dele no meio do povo. Então ele precisa purificar o povo, santificar para ele poder se aproximar mais do povo. Então não é porque Deus é melindroso, porque Deus é cheio de coisinhas, senão que ele é um Deus santíssimo e para ele estar perto do povo, né, para casa, o tabernáculo ficar no meio do povo, ele precisava que esse lugar fosse santificado e que o povo se santificasse. Mas o interesse de Deus sempre foi estar perto da gente, sempre foi se conectar, sempre foi ser íntimo de nós. Eu falei que o diabo está o tempo todo tentando nos atacar, que a principal arma do diabo é a rejeição. É fazer a gente se sentir não amado, não aceito, né? E que o objetivo dele é esse afastamento de Deus, é gerar essa orfandade em nós, essa sensação de até acreditar que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é bom, mas não vivê-lo pertinho, né? A gente sabe no nosso intelecto, mas aqui a gente diz, não desce para o coração, não vira uma vivência, não vive uma experiência. A gente não experimenta de verdade como deveria, porque esse é o objetivo do diabo. Nas aulas que a gente teve de intimidade com Deus, a gente falou disso, que em João 17:3 fala o quê? Que a vida eterna é experimentar Deus intimamente. Então o diabo vai trabalhar para que a gente não experimente, para que a gente não tenha a vida eterna, para que a gente não se conecte profundamente com Deus. Então, eu estava falando que esse estudo é de um doutor chamado Bruce Thompson, ele já faleceu, eu acredito que uns 3 anos, mais ou menos, talvez um pouquinho mais. E ele foi percebendo que só o trato físico dos pacientes não estavam ajudando, que
precisava de algo mais. Então ele foi com Deus construindo esse sistema de cura interior, de entender e curar com o Senhor a alma das pessoas, certo? Então ele vai desenvolvendo isso no livro Paredes do Meu Coração. Vou botar no grupo depois a fotinho do livro, se quer alguém, quiser alguém que comprar. Ele é muito simples de ler, qualquer pessoa pode entender. Então, uma das coisas que esse médico e missionário percebeu é que o diabo levanta falsos profetas na nossa vida. Então, quem são essas pessoas? São pessoas que deveriam trazer a voz de Deus para nós, que deveriam ser reflexo do caráter de Deus para nós, mas que na verdade não traz verdades de Deus para nós. Então é só uma nomenclatura que ele dá. Não é que essa pessoa vai sair falando em língua, sapateando e liberar palavra, literalmente, desse mover místico sobre você, senão que nas experiências, nas vivências diárias, essas pessoas, por experiências ou por palavras, começam a soltar falsas profecias, mentiras sobre quem a gente é, sobre o nosso valor, sobre o nosso lugar. Então, tudo isso vai criando em nós uma estrutura mental que faz a gente se ver distorcidamente e faz a gente ter uma distorção do nosso valor, da nossa identidade, do amor incondicional, e etc e tal. Então, hoje a gente vai começar vendo alguns desses falsos profetas, tá certo? Aqui. Então, vamos lá. Desde criança, nós vamos sofrendo esses ataques, né? Nem sempre essas pessoas sabem o que elas estão fazendo, nem sempre elas fazem de propósito. Às vezes é uma mãe estressada que fala sem pensar, às vezes é uma professora que tem mais 30 alunos para cuidar e solta uma coisa sobre você sem perceber. Às vezes é uma atitude, é um olhar de alguém que nem vai se lembrar que aquilo aconteceu. Mas aquilo chega num momento da sua vida ou para você que vai ter um impacto muito grande. E isso vai trazer um trauma, vai entrar aí uma mentira do diabo sobre você, sobre Deus, sobre o seu valor e etc e tal. Tá certo? Então, os falsos profetas não são só as pessoas que têm um título sobre nós, meu pastor, meu pai, meu professor, mas também aquelas pessoas que não têm um título, mas têm influência sobre a sua vida, porque a liderança, no fim das contas, não é ter um título, a liderança é influência. Ninguém pode liderar pessoas que não queiram se submeter. Entende? Então a pessoa te conhece, ela confia em você e ela se submete à sua influência. É aí que você consegue liderar. Você pode impor coisas. Se você tem um título, se você é líder, um chefe no trabalho, na igreja, né, um professora na escola, você pode impor o poder que o título te dá. Mas a autoridade, ela é influência. A pessoa escolhe se submeter porque conhece e confia em você. Então, às vezes você tem um amigo, você tem um irmão de sangue, é, um irmão da igreja, que não tem título nenhum, não tem poder nenhum sobre você. Mas você respeita essa pessoa tem influência sobre você, você ouve os conselhos dessa pessoa, você confia nas palavras dessa pessoa. Então, essas pessoas também têm autoridade sobre nós, têm influência sobre nós. Tá certo? É importante saber disso, porque às vezes a gente fica procurando as feridas só nas pessoas que têm títulos, e muitas vezes não é assim que acontece. Então, inclusive, as pessoas que podem parecer muito crente, muito espiritual, muito de Deus, podem ser falsos profetas, tá? Então, os falsos profetas, eles parecem ser de Deus, eles falam, eles agem, eles se vestem muitas vezes, né, do nosso ambiente, crente. Se veste como pessoas de Deus, mas a mensagem que solta é contrária ao caráter de Deus. Então, é um falso profeta. Então, a pessoa pode ter um palavreado muito crente, ter aparência muito crente, mas o que ela está vivendo e soltando é contrário ao caráter de Deus, é um falso profeta. Tá? A gente não é guiado pelo que as pessoas falam, a gente é guiado pelo que as pessoas fazem. Amor não é o que você fala, amor é o que você faz, serviço é o que você faz, seu caráter é o que você faz. Não porque o seu valor está no que você faz, senão porque o que você faz revela quem você é, tá? São coisas diferentes. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu te amo tanto, mas nas atitudes você percebe que é só da boca para fora.
tá certo? Então a gente tem que prestar atenção não só no que as pessoas falam, mas quem elas são. Então vamos ver aqui, generalizado, alguns falsos profetas da nossa vida, tá? Nossos pais. Essa é uma parte muito difícil de falar. Especialmente se a gente tem um pai muito bonzinho, uma mãe muito boazinha, especialmente se eles são crentes, né? Ensinaram a gente a orar, levava para a igreja, então a gente tem dificuldade de separar as coisas. Isso foi bom, isso foi ruim. Então, quando um pai e uma mãe podem ser um falso profeta na nossa vida? Quando eles nos comparam com nossos irmãos. Ah, se você podia ser igual à sua irmã, você podia tirar nota boa igual à sua irmã. Indiretamente, a criança está entendendo que o seu valor é menor do que o valor do irmão e da irmã. Quando o pai mostra um amor condicional, se você vai bem na escola, ele te trata bem, se você vai mal, ele fica sem falar com você. Ele não te trata bem por alguns dias, ele vira a cara. Pais e mães que dão a lei do silêncio, né? Dá aquele gelo nos filhos, estão mostrando um amor condicional. Então a criança vai crescendo entendendo o quê? Eu valho e eu sou amado se eu faço tudo certo. Porque quando eu errar, eu perco. Entende? E isso é uma falsa profecia. Porque os pais, principalmente, deveriam refletir para nós o caráter de Deus. Eles deveriam ser essa referência, né? Trazer esse caráter de Deus para nós. É óbvio que eles vão falhar, a gente está num mundo caído, a gente já falou sobre isso. Então, é muito importante você perceber as coisas que você escutou sobre você. Ah, você é complicado demais. Aí você é uma pessoa muito difícil. Nossa, você é insuportável. Todas essas palavras que às vezes, hoje eu sou mãe, né? E eu percebo que a gente às vezes está tão correndo e tão assim que você fala coisas. Ai, deixa de ser chata, menina. Para você, você só falou uma besteira. Mas às vezes isso chega para uma criança como uma verdade. Chega para ela como se minha mãe está falando isso de mim, porque a gente nasce com esse senso. Isso vem com a gente, de que nossos pais vão amar a gente condicionalmente e que nossos pais vão cuidar da gente. E eles não vão mentir para a gente. Então, quando um pai fala que não ama um filho, o que é insuportável, eu não te aguento mais, a criança realmente acredita nisso, entende? Então, eu era uma adolescente difícil, né? E eu lembro uma vez, um momento de estresse que qualquer mãe tem, minha mãe falou assim: Nossa, você às vezes é insuportável, você é difícil demais, você não vai conseguir casar com ninguém. Eu nunca esqueci isso, entende? Por quê? Porque tal, a gente nunca vai pensar assim: Ah, minha mãe tá estressada, tá falando sem pensar. Não, uma criança, um pré-adolescente, ele recebe isso como uma verdade. Pais que não dão atenção para os seus filhos. Entende? Né? Os filhos do computador, os filhos do celular, os filhos do shopping center, né? Ele, em vez de dar atenção, ele dá coisas, ele deixa o filho fazer o que quer, não tem essa conexão. Você está passando para o filho, ou você recebeu do pai, de que você vale menos do que o celular dele, você vale menos, você não vale o tempo dele, o que você sente não é importante, o que você pensa não é importante, o que está acontecendo com você não é importante. Então, muitas atitudes que às vezes os pais têm sem pensar e sem maldade afetam os filhos, afetam muito os filhos, entende? O filho ele precisa perceber que ele é amado e aceito pelos pais. Essa é uma das maiores feridas que pode abrir de todos os falsos profetas são dos pais. Entende? A ausência, a rejeição, o maltrato, a violência psicológica, a violência emocional, a violência física, o abuso. Hoje está muito em alta essa coisa do psicológico, né? Pais e mães narcisistas, né? Tóxicos e blá blá blá. E isso sempre existiu. Só que agora a gente está conseguindo dar nomes e dar atenção para o estrago que isso faz. Tá certo? Então, os pais podem ser fonte de muito trauma e de muita mentira, muito engano do diabo, quando eles não refletem o caráter de Deus para nós. Então, eu tenho uma experiência muito linda que eu escutei de um professor faz muitos anos, eu não vou lembrar da história direitinho, mas ele era missionário, como missionário jocumeiro, ele vivia pela fé,
E ele pediu a Deus um perfume importado que ele queria muito ter e ele nunca ia conseguir comprar. E ele pediu para Deus: Deus, eu sei que o Senhor é meu pai, não é uma necessidade, mas, poxa, eu gostaria tanto desse perfume, por exemplo, né? E ele disse que um dia alguém deu esse perfume de presente para ele. E o perfume estava numa cômoda ou numa mesinha do quarto dele. E o filho dele entrou correndo, tinha 5 anos, entrou correndo e bateu na mesinha. E ele falou: Não corre aqui que você vai derrubar minhas coisas, você vai quebrar meu perfume. Eu esperei muito por esse perfume, é um perfume caro e blá 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 blá, blá, né? Só que um menino de 5 anos, ele saiu do quarto, daqui a pouco ele volta correndo de novo e, né? E em uma dessas entradas do quarto, ele bateu, o perfume caiu, quebrou. E o pai falou: Eu te falei que você ia quebrar meu perfume. E lá, 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 sai daqui. E o menino sai correndo assim e vai para o quintal, fica sentado debaixo de uma árvore. E o pai vai limpando aquilo ali, muito nervoso. E Deus falou para ele: É só um perfume. Mas o escândalo que você fez, a forma que você mandou seu filho sair daqui, que você gritou com ele, você fez ele entender que ele vale menos do que o perfume. E ele ficou em choque com aquilo e ele foi lá atrás do filho dele, abraçou e falou: Filho, é só um perfume. Papai ficou triste, mas é só um perfume, não tem problema. Você tá bem, você se machucou, você é mais importante para mim que o perfume. E o menininho virou para ele e falou assim: Eu sei, papai. Jesus tinha me falado isso. Graças a Deus que Jesus tinha cuidado do coração do menino, mas nem todo filho escuta isso de Jesus, né? Você recebe uma visita, a minha visita está almoçando, está comendo, derrama o suco na mesa. O que que você faz? Não, não tem problema, não, não, não se incomode. Mas quando um filho derrama um suco na mesa, de novo, eu lavei essa toalha hoje, né? Mãe e pai normal. Então, o filho, ele percebe essa diferença de trato. Ele percebe isso. Ele percebe que você trata melhor os de fora que os de dentro de casa. Ele percebe todas essas coisas. Esses são alguns exemplos que podem entrar, onde nossos pais podem ser falsos profetas para nós, tá bom? A família, no geral, né? Avós, parentes que fazem diferença entre primos, entre sobrinhos, entre netos, e rejeita um e aceita o outro. É, piadas sem graça numa reunião familiar, expor você, ou expor a Esse criança, lá né? do Ramon Às tá vezes dando até, curso online. até adulto mesmo, você às vezes está numa situação e alguém faz um comentário que te machuca, que te expõe. Então, a família também pode ser esse canal de mentiras do diabo para nós, né? Tem uma reunião familiar, todo mundo é convidado, menos você. Tudo isso traz uma mensagem para você. Você não é importante, você não é bem-vindo, você não é querido, ninguém sente sua falta, entende? Existe uma linha teológica e de gente que trabalha com cura interior que acredita que, eu acho que eu falei isso na aula anterior também, que acredita que a criança sente a rejeição mesmo no ventre da mãe, né? Se o pai não quis, se... Eu não quero entrar nesse tema porque eu sei que tem divergências de opiniões. Mas eu sei que a criança sim sente toda a tensão que a mãe sente, isso biologicamente falando, tá? Então, se a mãe passa por medo, por violência, por rejeição, as emoções dela são atingidas, varia a circulação sanguínea, pressão no útero ou não. Tudo isso eu sei que a criança sim sente, é comprovado cientificamente. E tem gente que vai mais além, que a criança sente inclusive emoções, espiritualmente ela recebe essa rejeição. Então você imagina crianças que no ventre crianças que no ventre é, é, tem mães que socam a barriga porque não queria ter o filho. Mães que falam isso, eu não queria estar grávida, eu não queria esse bebê, não veio na hora certa, né? E por aí vai. Então, enfim, famílias inteiras que rejeitam, às vezes porque gente, tem alguém riscando a tela, não sei o que está acontecendo aí.
Eu não sei. Eu sei de histórias, por exemplo, que a mãe engravidou fora do casamento, por exemplo, e a família rejeitou por causa disso. E depois de adulto, já de grande, a família continua tratando mal, continua não aceitando, continua fazendo diferença entre os outros primos, os sobrinhos, os netos, etc. e tal. Então, muita mentira também pode entrar no meio familiar. Como eu já falei, filhos preferidos, sobrinhos preferidos, etc. e tal. Professores, né? Então, tipo, às vezes você. Vou botar aqui pequenininho. Às vezes você tá na escola, eu acho que eu contei na semana passada da minha professora que não quis deixar eu ler porque eu não. Porque eu era pobre, porque eu não tinha um tênis, porque eu não tinha uniforme. Às vezes o professor fala: Ah, menino, você não vai conseguir nunca, você é burro, você não é bom pra nada, você não vale nada, você não vai chegar em lugar nenhum, você nunca vai ser alguém na vida. Essas coisas também afetam a gente. Muitas pessoas que tinham dificuldade em matérias específicas melhoram e conseguem assimilar por causa de um bom professor, assim como muita gente se bloqueia por causa de um mau professor. E se o professor humilha, se o professor expõe, pior ainda. E ele é uma figura de autoridade na nossa vida, muitas vezes é um referente, né, uma referência para nós, etc e tal. Meios de comunicação. Então, isso aqui é uma coisa importante da gente prestar atenção. Porque se você parar para pensar, o sistema do mundo, ele é feito para você se sentir inadequado, tá certo? Ele é feito para você não caber. Nunca vai ser suficiente. Então, o meio de comunicação, hoje, mais que nunca, as redes sociais, principalmente, muito mais que televisão, que filmes e etc e tal, a mídia, as redes sociais, elas estão sempre dando para nós a imagem do perfeito. Entende? Então, uma vez, eu acho que foi no passado, eu é, tonteando aí no Instagram, aí apareceu uma aplicação, um post dizendo qual era a paleta de cores de 2025. E você não pode ficar de fora. E eu comecei a perceber nos lugares, as pessoas, todos com essas cores, etc. e tal. Isso não é um problema se você acha que a cor é bonita. É um problema se você se sente inadequado por não querer essa cor, por não usar essa cor. Então, padrão de beleza, padrão de peso, padrão de inteligência, padrão de relacionamento, padrão de vida, tudo isso a mídia vai dizer para você. E esses padrões quase nunca têm a ver com o padrão de Deus. Entende? Então, o universo, né, o mundo em si, ele sempre vai ditar o que não tá bom em você, direto ou indiretamente. Então, por exemplo, se eu te der 1 minuto, 2 minutos, e perguntar para você, fala para mim uma coisa que você não gosta em você. Fisicamente falando, estou falando de caráter, né? Porque caráter a Bíblia te diz. Mas fisicamente. Então as pessoas falam, ah, eu não gosto da minha orelha, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da cor do meu cabelo, eu não gosto, né? Aí eu vou te perguntar, mas quem falou que é feio? Quando é que você descobriu que é feio? Quando você se deu conta? Nunca foi porque Deus te disse isso. Nunca foi porque alguém que te ama incondicionalmente te disse isso. Você aprendeu pelos meios de comunicação, você aprendeu no bullying da escola, você aprendeu com comentário impensado dos pais ou da família, dos parentes, ou por causa que o professor falou alguma coisa, entende? Porque a mídia sempre está falando o que é bom, o que não é, o que serve, o que não serve. Então, você presta atenção que é tudo que você escuta música, livro, filme, tudo isso te discipula, tudo isso te influencia, tudo isso.
Então, eu preciso literalmente colocar atenção em tudo que eu escuto. É muito ruim. Gente, alguém está com o microfone aberto, pode fechar aí, por favor? É, eu preciso pôr atenção, eu preciso ser intencional com tudo que entra na minha vida. Inclusive música crente, porque nem toda música de crente, música gospel, é música cristã, tá? Uma música cristã é uma música que é de acordo com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Tem música, muita música de crente, que porque fala o nome de Deus a gente pensa que é cristã, mas ela é muito mais de autoajuda, ela é extremamente humanista, vingativa, entende? Não tem nada a ver com os princípios de Deus. Então, tudo que entra na minha vida eu tenho que botar atenção, porque isso pode ser um falso profeta para mim, entende? Então, houve um tempo, bem, eu tenho cabelo bem enroladinho, né, crespo. Houve um tempo que era cabelo de pico, de pichain, cabelo ruim, certo? Agora já tem todo um mercado para cabelo crespo, enrolado e tá super de moda, quanto mais volume, melhor. Entende? Mas eu sofria muito as pessoas, por que você não alisa? Por que você não alisa? Por que você não alisa? Porque a mídia dizia que cabelo bom era cabelo liso. Hoje já não é. Então, sempre vai ter alguma coisa para fazer você se sentir inadequado. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo e as pessoas que estudam a influência, o impacto que as redes sociais, que a mídia tem na nossa vida, fala, não tenha rede social. Se você for ter, escolhe bem o que você vai ver e o tempo que você vai gastar. Porque boa parte da depressão que as pessoas têm é por essa vida inalcançável que ela vê nos meios de comunicação, nas redes sociais, etc, etc e tal. Então, as redes, a mídia no geral, ela vai sempre mostrar o que está faltando em você. E aí vai entrar mentira. Se eu fosse mais magro, se eu fosse mais alto, se eu fosse mais baixo, se eu falasse mais assim, se meu nariz fosse mais assim, se a minha orelha, e por aí vai. Mas se você for sincero com você mesmo e você parar para pensar, nunca veio de Deus. Nunca veio de Deus essa verdade que entrou aí do que é feio em você. E às vezes até no jeito de ser também. Caráter não, porque a Bíblia fala sobre caráter, mas sobre o jeito de ser, né? Eu cresci entendendo que eu falava alto demais, eu ria alto demais, que coisa mais incômoda, entende? Mas não está escrito em lugar nenhum, é meu jeito, entende? Não é pecado, não é um erro, é só meu jeito. E o meu jeito foi feito por Deus. Então não tem nenhum lugar na Bíblia, ou no meu relacionamento com Deus, que ele diz que o meu jeito está errado. Mas eu vou ver isso em outros lugares e através de outras pessoas. Os amigos, né? Principalmente na fase pré-adolescência, adolescência, essa sensação de desconectar da família, e ser independente, mas a gente quer pertencer, então a gente entra nesses grupos de amigos e a gente não quer ser diferente, a gente quer aceito, a gente quer ser aceito, quer ser amado, então a gente faz às vezes muita besteira para pertencer a esse grupo. Então, a influência dos amigos, muitas vezes, são uma falsa profecia para nós. Né? Eu lembro quando eu tinha 14 anos, era um absurdo a pessoa com 14 anos nunca ter beijado na boca. Hoje em dia as coisas estão muito mais, né, para frente. Mas e eu lembro de ser adolescente e eu não queria beijar qualquer pessoa, porque eu já tinha aprendido com meu pai desde os 12 anos a orar por alguém, mas eu me lembro de uma vez especificamente que eu menti para não passar vergonha, entende? Eu não queria trair meus princípios, mas eu não queria ser diferente do grupo. E então eu menti que sim, eu já tinha ficado com pessoas, beijado na boca. Tinha nada. Então, você é idiota, deixa de ser tonto, né? E bullying, que acontece demais hoje em dia, até com crianças, não só com adolescentes. Então, esse ambiente de amizade pode trazer muita mentira sobre nós também, né? É, Eu lembro uma vez numa igreja que a gente foi aqui, num culto, e tinha a salinha para as crianças. E as minhas filhas depois chegaram em casa, assim, horrorizadas, contando que as menininhas, 7, 8 anos da igreja, sentaram numa mesa
e só deixava sentar naquela mesa quem tinha pele branca, branca, branca. Se você fosse um pouquinho morena, não podia sentar naquela mesa. Uma criança que é morena, que está num ambiente onde devia ser curada, onde devia ser acolhida e amada, entende ali naquele momento, todas as crianças vão receber essa mentira assim? Não. Sabe por quê? Porque o diabo sabe quando atacar. Ele sabe nossos momentos de fragilidade, entendeu? Então, o que que uma criança que já está fragilizada, que já vem de uma realidade de rejeição ou de humilhação, entende? Minha cor é um problema. O ser moreno não é, não é legal, não é bom, não é bonito. E ela vai, e aí, uma vez que o diabo coloca o engano, como eu falei da outra vez, ele vai sempre golpear no mesmo lugar, tentando provar para você que isso é verdade. Por exemplo, se alguém de nós aqui já sofreu tentativa de um abuso sexual, né, na sua vida, se eu te der uns minutos para pensar, você vai ver que você não foi atacada nessa área só uma vez. Você vai ver que ao longo da sua vida, várias pessoas e circunstâncias afetaram essa mesma área. É um coleguinha que passa a mão, é um cara na rua que fala uma obscenidade, é uma coisa que você vê sem querer na televisão, ou é alguém que te expõe à pornografia sem que você queira. Vai ter uma série de coisas que causaram certa ferida, certo trauma e fortaleceram a mentira, essa falsa profecia que chegou aí, essa mentira que chegou para você. Entende? Então, a criancinha Ei, acontece Pri, escola na escola. ei, Pri, sou eu. Só um minutinho. Pode fazer uma pergunta? Pode. Pode. Você está falando aí que o inimigo ele sempre escolhe uma área para estar sempre ali, né, futucando a ferida. Essa área é uma área que ele, não sei se você vai conseguir me responder, mas é uma área que ele identifica ao longo da nossa trajetória de vida ou é algo que ele intencionalmente planta? Tipo assim, eu vou plantar essa semente aqui que vai levar a pessoa para um lugar de ferida e eu vou sempre atacar nisso aqui até, entendeu? Tá. Então, por exemplo, eu acredito que o diabo nos ataca em várias frentes diferentes. Entende? Não só numa coisa. Mas eu acredito que ele se dá conta o que que te afeta mais. E aí ele vai, porque Entendi. mais pra frente a gente vai ver como que a ferida é aberta. Como que a ferida emocional é aberta. Então, às vezes, por exemplo, você pode sofrer um ataque, né, do diabo, uma tentativa de abertura de ferida, e você manejar aquilo super bem. Então, você não vai abrir a ferida. Sim, Mas, às vezes, em outra área, sim. Entendeu? entendi. Então, onde ele Ele é... conseguir entrar e perceber que te feriu, ele vai continuar Uhum, golpeando ali. entendi. Tá Fica entendendo? igual um leão mesmo procurando tragar, né? É Onde ele isso vê uma aí. oportunidade, ele, pá, Por beleza, isso que, por valeu, Pri. exemplo, você vê às vezes pessoas que sofreram abuso sexual e fala, não quero mais saber de homem, e vai até pro lesbianismo. E às vezes pessoas que Sim. passaram por abuso sexual muito mais extremo, muito mais frequente, por um período mais longo, mas não vão para essa área. Uhum, Às vezes nem entendi. entende. A área que ela sofreu mais, às vezes, foi o abandono do pai do que o abuso sexual. Porque cada Uhum, pessoa é uma pessoa, então perfeito. depende do momento que você está vivendo, de como aquilo chega para você e como aquilo é reforçado pelo entorno. Tem várias variantes aí que vai fazer as pessoas reagirem de formas diferentes em situações diferentes. Então, eu acredito pessoalmente que o diabo ataca a gente de várias frentes, de várias formas. E ele vai percebendo quais afetam mais a gente. E aqui ele percebe, aí Uhum, ele vai até deformar a gente. Eu acho que eu investe. falei isso na outra Entendi. aula, não estou segura, do dedinho da minha avó que quebrou. Falou, falou. Falei? Então, é isso aí que Aham, ele faz. Entendeu? Minha avó caiu entendi. várias vezes. Vou usar esse exemplo. Mas o dedinho foi o que ela mais machucou. Então, foi o que ficou deformado. Mais ou menos isso. Tá bom? Show, obrigada. Então tá. O governo. Por que o governo? Porque o governo, ele, não guiado por Deus, ele vai estabelecendo legalidades que não são bíblicas.
Então, vamos dar um exemplo aqui. 30 anos atrás, 25, talvez até menos anos atrás, a pedofilia era horrível. Ela era um crime, certo? Era uma coisa pavorosa, entende? Com espaço na mídia, influências, se o governo não tem rédeas divinas para levar o tema, ele vai abrir concessões para ideias malignas. Então, passou os anos, a pedofilia deixou de ser simplesmente um crime, ela começou a passar a ser uma doença. Então, hoje, há um tempo atrás, ela era uma doença. Então, não é que você escolhe fazer isso, você não tem controle, porque é uma doença mental, né? É um problema que a pessoa tem. Nós já estamos na fase agora que a pedofilia está, isso muito lentamente e muito sutilmente, deixando de ser uma doença para ser uma orientação sexual, uma preferência, como qualquer outra. Eu posso preferir homem ou mulher, eu posso preferir alguém mais novo. Né? Então, já tem discussões em alguns lugares do mundo que sim, uma criança, adolescente de 13, 14 anos, se ela consente nessa relação e se os pais não têm problema com isso, não é errado, não é pedofilia, é só preferência. Ainda está recente essa discussão, mas vai chegar aí, porque o caminho é esse. Então, um governo que não é pautado pela lei divina, pelo governo de Deus, ele vai abrindo concessões e enganos para o pecado e para trazer mentiras sobre a nossa vida. Isso é sobre aborto, isso é sobre prostituição, isso é sobre droga, isso é sobre todo tipo de coisas. Então, a Bíblia fala que o mundo, né, o sistema do mundo, ele já é do maligno. E o diabo não faz nada, nada sem intenção. Não faz nada sem intenção. Então, é, hoje, por exemplo, eu tenho gente negra na minha família, né? Ascendente negro. Índio, negro, tá uma mistureba danada. Priscila, eu nunca sofri racismo. Eu sei que ele existe. Eu sei de gente que sofreu, entende? Mas eu sei de gente que não sofreu racismo pessoalmente e é histérico com o racismo por causa do espaço e a forma que o governo maneja a pauta, o tema. E isso é com várias coisas. Com machismo, com feminismo, com matriarcado, com etc, etc e tal. Então, aqui são alguns grupos de pessoas que podem trazer mentiras para nós, dependendo da forma que elas nos tratam, da experiência que temos com elas. Eu lembro de uma vez em uma festa de aniversário familiar, e eu lembro de entrar no salão de festas e uma pessoa familiar, um parente, né, não tão assim, me olhou, assim, tipo, e essa olhada só gatilhou outras humilhações que eu já tinha passado. Então, é um lugar. Então, às vezes, é um olhar, é uma palavra. O pastor Cote sempre conta um exemplo muito legal, que ele tinha um obreiro antigamente, quando ele liderava a base, que toda a vida ele foi humilhado porque ele era ignorante. Ele não sabia ler, ele não tinha podido estudar, ele tinha muitas limitações intelectuais por causa disso, ele tinha sofrido muita rejeição, muita humilhação por causa disso, né? Então, essa palavra ignorante para ele era um gatilho horrível, era um tema terrível para ele. E era tão latente essa dor, foi tão. Ao longo da vida ele sofreu tanto com isso, que ele conta que eles estavam na mesa, parece, comendo, todo mundo da base, e alguém falou assim: passa o refrigerante. E o cara não escutou bem e falou: quem que você tá chamando de ignorante? Então, tipo assim, já fica tão. Que às vezes uma coisinha que você vê na televisão, uma palavra que alguém soltou, um tipo de risada que alguém dá, uma coisinha já. Pá! Porque o diabo já foi golpeando e entrando aí ao longo da vida, através de diversas pessoas, de diversas circunstâncias, e vai marcando a gente, né? Vai ferindo a gente. Muito bem. Líderes espirituais, amados, isso é bem delicado,
E eu queria que quando, se você, em algum momento dos seus tempos devocionais, até a próxima aula, se você percebe feridas, ataques, mentiras que entraram através de líderes espirituais, para você deixar o Espírito Santo te guiar nisso. Porque às vezes é realmente uma ferida que alguém abriu, mas às vezes é só um gatilho de uma ferida que já estava. Então é muito perigoso isso daí. Eu não quero defender nenhum líder sem vergonha, eu não quero nada disso. Mas eu quero que você tenha o cuidado para que o Espírito Santo te dê o discernimento. Mas sim, líderes espirituais podem ser falsos profetas na nossa vida. Então, tem muitos lugares onde as pessoas têm cargos ou têm oportunidades de trabalho porque eles são bajuladores de líderes e não porque são pessoas de Deus. Ocupam lugares que não deveriam ser, que às vezes deveria ser seu, entende? Você tem o chamado, você tem o dom, você tem a capacidade, mas como o líder tem preferência, palavras que a liderança às vezes solta, às vezes amaldiçoa uma pessoa porque ela está mudando de igreja, ou porque ela está deixando um cargo, ou porque ela tomou uma decisão na vida dela, na diferença do trato, na rejeição, né, na exposição. Às vezes a pessoa usa o púlpito para expor uma ovelha, para jogar indireta para uma ovelha. Isso não tem nada a ver com o caráter de Deus. E isso vai marcando as pessoas, isso vai ferindo as pessoas. Então a gente precisa, não importa quem seja, não importa que o mundo inteiro diga que aquela pessoa é de Deus, tudo que ela fala, leva para o Senhor. Falou isso sobre mim, falou aquilo sobre mim, me tratou assim, Senhor. Entende? Quantas vezes as pessoas corrigem outras, não porque elas estão erradas ou em pecado, mas porque é uma forma que o líder não gosta. E o líder começa a abortar as oportunidades dessa pessoa, entende? Então a pessoa aprende aí que ela não tem o valor que ela achava que ela tinha, o que Deus falou, o que o chamado não é esse. Quantas pessoas desistem de chamados, de não põem os dons em prática, porque tem líderes que são abortadores de chamado, entende? Tem preferência, tem dois pesos e duas medidas, né? Para alguns justiça, para outros misericórdia. Então, isso é possível sim, e não está errado você reconhecer isso. Nós não temos, não devemos ter na nossa vida, na nossa igreja, essa estrutura que um líder é inerrante, né? Que ele é intocável, né? Quando a palavra fala não tocar no ungido do Senhor, não está falando do pastor. Não está falando que o pastor não pode ser confrontado, que ele não pode conversar, que você não pode aclarar, esclarecer as coisas, entende? Então você pode sim ter um confronto são, fazer perguntas, questionar, inclusive desobedecer, se esse líder não está alinhado com a vontade de Deus. E vou entrar num tema bem delicado aqui, mas eu acredito que vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando Pedro prega, né, e ele é preso, prega a primeira vez e ele é preso, ele fala isso para os líderes religiosos. A mim me interessa obedecer a Deus antes que aos homens. Então, todas as vezes que uma liderança, família, igreja, quer te levar para romper um princípio, você pode desobedecer. Um princípio bíblico, um princípio de Deus. Não é o seu gosto, não é seu gatilho que explodiu, não. Estou falando de princípio bíblico. Então, sim, pessoas que estão em cargos de liderança cristãs podem errar e podem pecar contra a gente. Às vezes intencionalmente, às vezes não. E abrir feridas em nós. E é assim, e é a vida. Tá certo? Não tá. Eu lembro quando eu conheci meu esposo, e a gente foi se conhecendo e conversando e tal, e ele contava a vida dele para mim, eu contava a minha para ele, e uma vez ele falou assim: Marida, que ele me chamava de Marida. Misericórdia, eu me converti com 22 anos, mas a sua vida dentro da igreja parece que foi pior que a minha fora, porque a gente sofreu muita perseguição dentro da igreja. Às vezes as pessoas queriam afetar meu pai, que era líder, pastor, e acabava, através da gente, querendo afetar ele. Então foi muita perseguição, foi muita humilhação, foi muita injustiça, e foi dentro da igreja. Minhas feridas maiores
não foram por pessoas ímpias, foram pessoas dentro da igreja. Entendeu? Então, isso é possível. E reconhecer, dar nome para os bois, não é pecado. É pecado não perdoar, é pecado guardar rancor, é errado falar mal em vez de resolver com a pessoa, mas reconhecer o que aconteceu não está errado e não é pecado. O nosso próprio coração, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso mais do que qualquer outra coisa. Então, eu tenho muita dificuldade, eu não gosto de tomar decisões assim, e eu falo para as pessoas com quem eu posso discipular, ou aconselhar, ou liderar, não confie no que você sente. Ah, eu senti paz de fazer isso. Eu não confio na paz minha. Eu só confio em paz quando a decisão que eu estou tomando vai contra a lógica. Entendeu? Tipo assim, não era para eu querer, não era para eu fazer, logicamente não tem sentido nenhum. Deus está me mandando e está chovendo canivete lá fora e Deus mandou eu sair. E eu tenho paz, eu tenho convicção. Eu faço. Agora, paz para uma coisa que eu quero fazer, eu tenho muita dificuldade, porque o nosso coração é enganoso. Quantas vezes alguém confronta uma coisa de nós? Ah, seu orgulho, ah, você é, não sei, você é orgulhoso, ou você é muito mimizento, ou você é muito melindroso, é difícil de manejar, muito dodói, e você realmente acredita que você não é. E você fala, não, não, você está enganada. Mas passa um tempo, você está se metendo com Deus, Deus vai falando com você, e Deus fala, no seu orgulho. Mostra que você é aquilo que você realmente acreditava que não era, ou que você tem aquilo que você acreditava que não tinha. Então, o nosso coração engana muito. E uma das áreas que eu vejo as pessoas mais se enganar é na área romântica, né? Eu sinto que é de Deus para mim. Eu sinto que tem que ser. Quando você está apaixonado, sentir é a coisa mais fácil que tem. Então, o nosso coração é bem complicado com isso daí. Quantas vezes a gente passa por uma situação e a gente interpreta aquilo de acordo com o nosso coração? Com nossas feridas, com os nossos gatilhos, com as nossas más experiências. Aqui é muito comum a gente ter escola ou seminário e geralmente a gente divide os alunos em grupos e cada obreiro pega um grupo de alunos para discipular, para liderar mais perto, né, mais diretamente. As pessoas, uma maioria já chega me odiando, odiando o que está liderando. Não me conhece, não sabe nada de mim. E não é contra mim. Eu entendo que não é contra mim. Às vezes é gatilhos de outras lideranças, de pai e mãe, de líder de igreja, de chefe. Entende? Ela cria resistência com a figura de autoridade e ela vai jogar tudo em cima de você. Então, tem toda aquela paciência, aquele tempo que a pessoa conhece quem você é e vai desarmando os gatilhos dela. Mas muitas vezes a pessoa reage segundo o coração dela, baseado nas experiências que já viveu. Não é nem real, entende? Não é nem uma situação que está de acordo com a realidade. A gente interpreta de acordo com como a gente está. É igual mensagem de WhatsApp, né? Eu falo com o Ramon, a gente conversa sempre. Se é um assunto muito delicado, manda mensagem de voz, porque a pessoa não lê com o tom que você escreveu, ela lê com o tom de como ela está se sentindo. Entendeu? Então, manda mensagem de voz e melhor ainda se fala cara a cara, porque mensagem de texto é muito complicado. Às vezes você está fazendo uma brincadeira, ou às vezes você está falando de boa, mas a pessoa vai ler de acordo com o que ela, como ela tá. E no nosso coração a gente acredita que aquela pessoa foi pesada mesmo. A gente acredita que aquela pessoa realmente quis fazer mal. Eu tive uma experiência faz pouco tempo aqui, eu estava no meio de uma aula, aconteceu uma coisa na cozinha, eu era responsável pela cozinha, eu falei para a menina, ah, resolve isso para mim, depois eu vejo. Na minha cabeça, tipo assim, é uma pessoa confiável, o que ela decidir vai dar certo, porque ela é bem certinha, né? Não vai fazer nenhuma besteira. Na cabeça dela foi tipo assim, ah, se vira. Então, é como ela se sentia, ou como ela estava, ou como ela vê figura de autoridade. Enfim, na minha cabeça era só, tô depositando confiança. Pode resolver, depois eu vejo. O que que eu faço? Na cabeça dela não era. Então, nosso coração é complicadíssimo, complicadíssimo para essas coisas. Então vamos lá. A Bíblia é a palavra profética mais segura. Tudo que nós sentimos, ouvimos, aprendemos e cremos deve ser levado à luz da palavra de Deus e ser comparado, alinhado, corrigido segundo o que ela diz.
Então, eu posso ter crescido escutando. Ah, você veio de intrometida, ninguém te queria, você que se meteu e nasceu, você veio fora da hora, enfim, o que seja. Posso escutar isso de muitos lugares. Mas o que que a Bíblia diz sobre mim? Que Deus me conheceu antes da fundação do mundo e ele preparou boas obras para mim. Meu pai e minha mãe podem não ter me esperado, mas Deus me planejou. Eu não sou um erro. Eles podem achar que é um erro deles, mas Deus não errou quando mandou a mim, porque era preciso um óvulo específico, um espermatozoide específico para que viesse eu. Entende? Lá em Salmo 139 diz o quê? Que Deus me fez de uma forma assombrosamente maravilhosa. Ele se preocupou com cada detalhe de mim. Eu já escutei de tudo. Eu já escutei críticas sobre todas as partes do meu corpo e de pessoas que tinham muita relevância na minha vida. Muita, entende? Mas biblicamente a verdade qual é? Ele desenhou cada parte minha. Cada parte minha. Eu tenho essa convicção dentro de mim. Eu não me lamento por nada em mim que não é responsabilidade minha. Entende? Por exemplo, eu preciso baixar de peso. Isso é responsabilidade minha, porque Deus não me fez com sobrepeso. Então eu tenho que lamentar, eu tenho que lutar, eu tenho que mudar, eu tenho que esmurrar meu corpo para eu fazer o que eu tenho que fazer. Mas coisas que não dependem de mim, que Deus planejou que fosse assim, eu não me lamento. Ah, e se seu nariz fosse mais assim, ah, se o seu cabelo fosse um pouquinho assim, né? Uma das coisas mais lindas que eu já escutei foi a minha filha. A Luísa, o cabelo dela começou a ficar bem crespo, bem crespo mesmo. E dá trabalho. Quem tem cabelo enrolado sabe que dá trabalho. Não é crespo de... bem enrolado mesmo. Não é um crespo difícil ao extremo, mas dá trabalho. E ela falou assim: ai, mamãe, eu quero alisar meu cabelo porque dá muito trabalho, o liso é mais prático e tá. E é verdade. Eu falei: não, você é muito pequena. Quando você fizer 12 anos, se você quiser experimentar, alisar ele, a mamãe vai deixar. E aí você escolhe o que você quer. Tá bom. Isso ela tinha uns 8, 9 anos. E passou um tempo, não sei quanto tempo, tá? Dias, assim, talvez semanas. E ela falou: mamãe, eu tava pensando no meu quarto e eu não quero alisar o meu cabelo. Falei: por quê? Ela falou assim: porque se Deus me fez com o cabelo assim, é porque Ele sabe que é o que mais combina comigo. E eu achei a coisa mais linda, essa confiança no bom gosto de Deus, né? Ele podia ter me feito com o cabelo liso, mamãe, mas se ele fez assim, é porque ele sabe que combina mais comigo. Eu vou aprender a cuidar do meu cabelo e gostar dele. E ela nunca mais quis mesmo. Às vezes, para ficar diferente, ela pede para fazer uma escova, uma chapinha, mas depois ela lavou, volta pro normal. E ela tá curtindo cada cachinho dela. E eu achei super lindo isso. Então a gente precisa ter esse coração dependente que a criança tem. Pai, falaram isso de mim. É verdade? Pai, fizeram isso e isso. Eu me senti inútil. Parece que eu não sirvo. É verdade. Eu tenho que levar isso para Deus. Eu tenho que levar isso para a palavra de Deus. Porque é aí que ele vai tirar a mentira do diabo que trouxe ferida e colocar uma verdade dele. E eu queria contar uma experiência, não é uma doutrina, tá, amados? Você ora, o Espírito Santo te guia de acordo, né, com o entendimento que você tenha. Mas é uma experiência que eu acho muito linda. Uma obreira de Jucum, de outra região daqui, ela sempre, ela um dia percebeu que ela nunca conseguia se sentir completamente amada pelas pessoas. Ela sempre sentia que ela estava incomodando, que as pessoas estavam tolerando ela, suportando. Então, quando convidavam ela para uma reunião, para alguma coisa, ela achava que as pessoas estavam fazendo por obrigação, por educação. Ela não conseguia desfrutar dessa verdade que ela era bem-vinda, que as pessoas queriam ela ali, tá? Lembrando, irmãos, é uma experiência. E um dia ela estava fazendo uma escola de aconselhamento, que é uma escola de cura e libertação, e o Espírito Santo entrou aí com ela, nessa sensação que ela nunca tinha dado atenção. E ela falou: Senhor, por que que eu sinto isso? Por que que eu sinto?
que eu não sou amada por quem eu sou, parece que eu estou sempre incomodando, enfim. E entrou aí com Deus e foi orando e tentando escutar o Espírito Santo, e aí Deus foi entrando e foi mostrando quanto que aquilo era verdadeiro dentro dela, né? Quanto que aquilo doía nela, né? Essa luta de sempre não se sentir amada e não conseguir acreditar, enfim. E o Espírito Santo lembrou ela de que os pais dela já tinham tido uma filha e a mãe dela engravidou de novo. Isso muitos anos atrás, 50 anos atrás. Não tinha esse negócio de ultrassom igual agora, qualquer um pode fazer e saber sexo, né? Era o que vinha. Na hora que nascia, que ficava sabendo. Então, os pais tinham certeza que era um menino, especialmente o pai. Então, já havia a menininha, agora eu quero um menino, né? Aquela preferência. E diz que quando ela nasceu e o pai viu que era uma menina, ele não olhou para ela, e ele não quis pegá-la no colo. Ele saiu, assim, bem triste, bem decepcionado. Ela era só um bebê. E, obviamente, que ao decorrer da criação dela, isso deve ter saído direto ou indiretamente do pai, que não era o que ele queria, né? E Deus mostrou que a raiz desse engano estava aí, dessa mentira sobre ela ser aceita, bem-vinda e amada. E ela falou: Meu Deus, como é que eu tiro essa mentira, Senhor, de dentro de mim? E contou para a discipuladora dela, elas começaram a orar, e num tempo de discipulado, elas começaram a batalhar espiritualmente: Senhor, nós queremos que o Senhor tire essa mentira. Fulana é amada, o Senhor sonhou com ela. E ela disse que ela teve uma experiência sobrenatural. Ela disse que ela teve uma visão, ela estava dentro da sala de parto da mãe dela, dentro da sala de parto. E ela disse que foi tão real que ela literalmente estava de frente para a mãe com as pernas abertas, ela vendo tudo aquilo ali. E ela vê quando ela está saindo de dentro da mãe, né? Quando ela nasce, ela vê que é uma menina, que é ela que está nascendo ali, e começa a vir esse sentimento. O pai vai ficar triste, o pai não quer, o pai não quer. E ela escuta Deus Pai falando assim: olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vê Deus, Pai, Jesus e o Espírito Santo com globos rosados, com cartaz rosados, dizendo: Você é amada, nós estávamos te esperando, que bom que você chegou, você é nossa princesa, coisas assim. Então foi uma experiência de uma visão que ela teve, onde Deus falou: Eu queria você, eu queria essa princesa, eu queria essa menina. Não foi um erro, não foi um equívoco. Isso é uma mentira que o diabo colocou. Era você mesmo que tinha que nascer, é você que nós queríamos, que nós esperávamos, que nós desejamos, né? Então aí Deus entra aí nessa experiência trazendo essa verdade para ela. Então, amados, o que que eu quero dizer com essas experiências que eu estou contando? Que tudo que você pensar nessa semana que vai chegar, nessa próxima semana, que você escutou sobre você, sobre alguma coisa física, sobre o seu jeito, sobre você ter nascido, sobre tudo que você escutou direta ou indiretamente, como eu disse, através de um olhar, através de um maltrato, através de uma rejeição, de qualquer maneira, todas essas coisas, você vai precisar pedir a Deus uma verdade que substitua essa mentira. Então, eu sou, aqui na base o pessoal fica me zoando, que eu sou a mulher das listas, das folhinhas de papel. Então, meu conselho para você, se você realmente quer entrar aí com Deus, não quer só ter informação, pega um caderno. Eu tenho três cadernos. Eu tenho um caderno dos meus tempos devocionais, eu tenho meu caderno de oração, eu tenho o Muro das Lamentações, né? Ali é pra depois para jogar fora, entendeu? Eu vou lamentando, chorando ali, choramingando, só para botar para fora e processar, e depois eu não quero mais. Então, pega um caderno de lamentações e vai botando o que o Espírito Santo te lembrar, coisas que você ouviu, coisas que você viveu, coisas que você percebeu, né, dentro de casa, na escola, na igreja, em qualquer lugar, porque o Espírito Santo vai precisar trazer verdades sobre essas mentiras. Às vezes pode acontecer numa única experiência, às vezes pode ser em experiências diferentes, palavras diferentes, não importa como ele vai fazer, mas essas mentiras vão ter que sair daí para entrar as verdades de Deus, tá certo? Vou pular isso aqui. Então vamos continuar. É, o estudo que a gente está fazendo, que é baseado no livro, ele usa muito esse texto aqui de Jeremias,
que é quando Jeremias está sentindo a desgraça do povo, né? Ele está sentindo toda a miséria que vai acontecer e que está acontecendo. O povo está ferido, está perdido, o povo vai ser levado cativo, vai vir muita tristeza. E ele sente isso. Então, Deus está confrontando e fala: o seu caminho e as suas obras fizeram isso. Está em espanhol, desculpa, gente. Traduzi e esqueci essa parte. Então, Deus está falando com o povo: foram os seus caminhos, foram as suas escolhas que fizeram isso. Foi a sua maldade. Pela amargura do seu coração, isso vai penetrar, pela sua amargura vai penetrar o seu coração, a sua amargura vai penetrar o seu coração. Então Deus está falando assim, a situação que vocês estão não é pelo que as pessoas fizeram, mas pelas escolhas que você fez a partir disso. Nós vamos chegar lá, calma, não me odeie ainda, tá bom? Então ele vai e expressa, em algumas versões ele fala, meu coração, dói as fibras, dói as paredes do meu coração. Por isso que o livro chama Paredes do meu coração. E o meu coração se agita dentro de mim, e eu não vou me calar. Então Deus confronta e faz ele sentir essa dor, esse estado de confusão, de perdido, de angustiado, que o povo está tão forte que ele diz que as paredes do coração dele doem, né? Por tudo que está fora do lugar, por tudo que está desorganizado, desordenado dentro do povo, como né? O povo de Deus. E Deus traz essa confrontação. Então vamos lá. A gente sempre vai ter dois tipos de crise, todo mundo, tá? A gente vai ter desafios externos e desafios internos, todo mundo. E eles vão explodir crises na gente. Então, um dia no seu trabalho você vai perceber que para você ser promovido, para ser mais bem-sucedido, você vai ter que aprender algo que você não sabe, você vai ter que transformar uma barreira intelectual que você descobriu que tem, você vai ter que se arriscar em algumas coisas, você vai ter que se esforçar mais em outras coisas. Às vezes a gente passa crises externas de financeira, desemprego, né? A gente se vira. E tem as crises internas. As crises internas é sobre minha identidade, sobre o meu valor, sobre se eu sou aceito ou não, sobre se eu sou amado ou não, qual é a razão da minha vida. Essas duas crises, esses dois tipos de crise, todo mundo vai ter. A vida vai trazer para nós, né? A gente não escolhe, vai chegar. Sim ou sim vai chegar, tá certo? Então, os desafios externos, geralmente eles são momentâneos e circunstanciais. Eu estava falando aqui, chegou um momento que o pai e a mãe da casa estão desempregados. O que a gente vai fazer? A gente se vira. A gente pega trabalho de um dia, a gente faz bolo para vender, a gente aprende uma manualidade, né, um artesanato, né? A gente se vira. Precisa limpar a casa dos outros, a mãe e o pai vão fazer para poder trazer o que mínimo para dentro de casa. Quando a gente é encurralado externamente, a gente se vira, né? Então, se eu estou em crise com um amigo, um relacionamento de amizade, matrimônio, isso é importante para mim. Eu vou me virar, eu vou conversar, eu vou resolver, eu vou tratar de entender, eu vou mudar, né? Tipo, a gente vai se adequando e vai sobrevivendo às crises externas. Essas crises não detêm a gente, não paralisa a gente. Elas vão trazer alguma tristeza, um pouco de desespero, a gente fica um pouco perdido, mas aí encontra uma solução e corre atrás, certo? Mas não te paralisa. Geralmente não, não é normal, tá? As crises internas, as crises de identidade, de valor, de amor, de aceitação, essas são as que paralisam a gente. Essas é que faz a gente perder a graça de viver, que faz a gente não ter esperança, que faz a gente não sonhar com o futuro, não se projetar, não dar passos. Essas crises, sim, afetam e podem paralisar a gente, tá certo? E elas vêm das feridas emocionais, que é o que a gente está tentando tratar aqui. Então, esse texto é muito legal que ele usa como base, que ele está dizendo que vai chegar o dia do Senhor, né? E o dia do Senhor é um dia de juízo. É quando Deus disse: eu vou colocar o prumo no meio do povo. E eu não vou tolerar mais todas as distorções que tem em vocês.
Então ele fala assim, que vai ser um dia terrível e vai ser como se um homem estivesse fugindo de um leão e encontrasse um urso, né? E aí ele vai entrando dentro de casa, tô salvo. E de repente uma serpente que está dentro de casa ataca ele. Então, o que é mortal para nós são as crises de dentro, não são as crises de fora. O que pode nos paralisar, o que pode nos roubar a plenitude, o que pode nos matar é o que está dentro de nossa casa, dentro de nós, tá certo? Então, os desafios externos são as crises existenciais que vêm de um estilo de vida baseado em medo e incredulidade. Então, medo de não ser amado, de não ser aceito, de não corresponder à expectativa das pessoas, e a incredulidade do meu valor, do apreço das pessoas por mim, na minha autoestima, nas minhas capacidades e por aí vai. Então, por que que isso acontece? Muitas experiências, muitas cargas de rejeição. Então, vai estabelecendo um bloqueio dentro da gente. Entende? Por exemplo, eu conheci uma pessoa que foi deixada pela mãe, a mãe passou para a tia para a avó para outra tia. Então, uma sequência de rejeições. Como essa pessoa pensa, como você acha que ela pensa sobre o valor dela, sobre ser amada? Não existe. Eu sou uma carga que vai passando de mão em mão. Eu sou um problema, né? Aí tem os problemas de relacionamento, de convivência, que ela vai pensar. Nada disso era necessário se eu não tivesse aqui, se eu não existisse. Então, são essas cargas seguidas de rejeição que vão estabelecendo esses bloqueios dentro da gente e esses enganos que os falsos profetas vão trazendo. Tá certo? Vão dizendo para mim aí se vocês estão entendendo, tá, gente? Por favor. Então, dos muitos desafios que a vida vai trazer, que Deus também vai permitir, a incredulidade, a desobediência e o fracasso são que paralisam a gente. Então, aqui, desculpa que eu também não traduzi o versículo, gente. Tá muito doido aqui na minha casa. Mas tá bom. Então, esse texto aqui fala do povo de Israel, né? Quando saiu do Egito, eles estão de frente para a terra prometida, eles comprovam que a terra é boa, mas os 12 espias voltam trazendo, né, um reporte, as informações do lugar. Dois deles, Josué e Caleb, a palavra fala que eles tinham um espírito diferente. Eles falam: a terra é maravilhosa, Deus vai nos entregar, vamos. Mas 10 deles dizem assim: não dá, tem gigantes aí. E eles falam uma frase que é muito impactante. Eles falam: aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos diante deles. Olha que louco. Era como eles se viam. Era como a identidade estava formada. Estamos falando de uma geração que nasceu escravo no Egito. Uma geração que nasceu sendo dominado por outra pessoa, sendo tratado como inferior, sendo tratado com humilhação, sendo tratado com exploração, certo? Que não foi valorizada, nem amada, nem nada disso. Então, nós estamos falando de um povo que Deus estava recém-formando sua identidade. É por isso que todo o caminho do deserto, e isso é muito lindo, porque o caminho do Egito, né, atravessando o mar, até a Terra Prometida, naquele tempo, andando com crianças, animais e tudo, eles levariam mais ou menos 11 dias. 11 dias. Mas a palavra fala que Deus fez eles darem uma volta no deserto para eles não encararem de cara os gigantes. Então, nesse caminho pelo deserto, é de que Deus vai revelando o seu caráter e a gente começa a conhecer os nomes de Deus. Né? Jeová Nissim, Jeová Jireh, Jeová de Jeová Rafá, e aí vai. Porque Deus vai revelando o caráter dele e vai mostrando amor pelo povo. Vai mostrando, olha, eu te escolhi, você é pequeno. Deus fala em Deuteronômio, vocês são pequenos. Eu sei que vocês são pequenos, mas eu amei vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou estar junto com vocês, fica comigo, eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger, eu vou prover, né? É maná, é fogo de noite, é nuvem de dia, é a roupa que não se desgasta, é o sapato que não se desgasta. Então Deus vai revelando, mas no fim da caminhada dessa geração, isso teve pouco impacto para eles. Então, quando eles veem os gigantes, eles não olham Deus, eles não olham o porte de Deus, eles não olham o que Deus fez,
eles olham como eles se veem, a crise interna. Eles falam, não dá, não é possível, porque aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos diante deles. Então, o que que tem aí? Medo, incredulidade, desobediência, porque Deus falou, entra, é de vocês, né? E fracasso. Então, essa é a mentalidade de seguidas cargas de rejeição, humilhação, abandono. É o que gera naturalmente no ser humano. Por que que marca tanto a gente? Porque a gente não foi feito para isso. A gente foi feito para dar e receber amor incondicional. Então, tudo que vai contra o nosso desenho original deforma mesmo, marca, é traumático, né? É difícil. Então, a gente precisa entender que passaram coisas conosco. Passaram. O que que eu faço com isso? É isso que conta. Como eu vou reagir ao que me aconteceu é o que conta. Porque eu vou abrir a abertura, vou abrir a porta para a cura de Deus entrar e sair essa incredulidade, essa desobediência, e eu entrar na minha plenitude, eu entrar na minha terra prometida, ou eu vou viver de acordo com essas feridas. Eu vou fechar a porta, eu vou me proteger e eu vou distorcer a minha personalidade para me acomodar ao mundo, para eu sofrer menos, para doer menos. Entende? Que hora é? Que horas são? Já estou quase terminando. Então, a geração incrédula, se nós somos incrédulos, nós não vamos herdar a terra prometida. Nós não vamos chegar na plenitude que Deus tem para nós. Essas barreiras internas que se levantam para a gente se proteger dessa dor, né, é, impõem um quadro crônico de desistência e de fuga. Ficou muito difícil, eu desisto. Acionou um gatilho de uma ferida minha, eu vou fugir, né? Tem gente que desiste de casamento, tem gente que desiste de... Um exemplo de um matrimônio que eu conheci, de um casal que eu conheci, 14, 15, não sei, mais de 10 anos casados, e de repente, o cara fala assim, você não precisa de mim, eu não sou útil para você, nem para essa família, eu tô indo embora. Então, foi uma sequência de acontecimentos firmando essa mentira nele de que ele não valia nada, que ele não era um homem suficiente, de que ele não ia suprir emocionalmente, espiritualmente a casa dele, que as filhas e a mulher não precisavam, enfim. De repente, ele faz, quando a coisa aperta, ele faz o quê? Ele foge, né? Como que a gente foge muitas vezes? Rede social. Aconteceu alguma coisa, eu tô triste, eu tô angustiada, eu tô agoniada, eu não quero pensar, eu não quero que doa. Então, eu vou para rede social, vou rolar, vou comer, vou, vou fugir, a gente vai entrar um pouco mais nesses escapes para frente, tá? Mas se essa estrutura que foi causada por dor, por rejeição, né, por humilhação, por abandono, falta de perdão, falta de amor na nossa vida, ela vai criar uma estrutura dentro de nós de desistência e fuga. Quando apertar muito mesmo, a gente vai pular, a gente vai fugir. A gente não vai encarar, tá? Então a gente perde o sabor pelos desafios da vida, a gente fica apático, começa tanto faz, tanto fez. Eu queria aquele emprego, mas não deu. Ah, eu queria estudar tal coisa, mas é difícil, né? A gente não luta mais pelas coisas, a gente não acredita que é possível, a gente não sonha, a gente não se projeta, a gente não tem sonho de conquistar nada. E às vezes não é na vida no geral, às vezes é em áreas específicas, tá? Tem muita gente que é na área amorosa, tem muita gente que acha que é no emprego, que é nos estudos, que é no ministério. Pode ser só em áreas específicas. Então, a vida vai se tornando apática, vai gerando uma plataforma de inferioridade e de rejeição, né? A gente vai acreditando que é isso mesmo. Eu sou desnecessário, eu não sou como as outras pessoas, eu não tenho o mesmo valor, eu não vou chegar naquele patamar, eu nunca vou alcançar tal coisa, não é para mim, eu não nasci para isso. Aí vai vendo um montão de mentiras que a gente vai estabelecendo como uma base para a nossa vida. O cimento onde a gente vai construir a nossa existência, tá certo? Então, qual é o tema principal para nós? É como a gente vai manejar essas cargas de rejeição. A gente vive num sistema de muita rejeição, de muita injustiça, de muita comparação. A gente não vai conseguir fugir disso. Isso vai acontecer.
Primeiro, porque estamos no mundo caído. Segundo, porque as pessoas são falhas, como nós somos, que nós não somos a última Coca-Cola do deserto, tampouco. E terceiro, porque a gente tem um inimigo muito intencional, muito intencional. E ele vai mesmo buscar paralisar a gente, tornar a nossa vida sem efeito nenhum no mundo espiritual, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, na nossa comunidade, no meio dos vizinhos, enfim, onde a gente estiver, ele vai querer anular tudo de nós que possa refletir amor e caráter de Deus para outras pessoas. Além de prender a gente nesse fracasso, nessa angústia, nessa desistência, e a gente vai relevando, vai relevando, vai relevando, até que a gente nem pensa mais. A gente já se distorceu tanto, já se deformou tanto, que aquilo já nem penso mais. Eu já esqueci, entre aspas, tá? Vou parar aqui. Nossa, não falei nem metade do que eu esperava falar, mas. Então, o tema principal é: eu vou sofrer rejeição, eu vou sofrer ataque, o inimigo vai tentar me ferir. A gente tem que lembrar, a nossa luta não é contra carne e sangue, né? A gente tem um inimigo que é espiritual. A gente tem que lembrar que nem todo mundo que peca contra nós ou que nos fere tem a intenção, então não é tudo ferro e fogo tampouco. E a gente tem que pensar, e bem, isso vai acontecer. Se você para essa semana para pensar, e eu queria lançar essa tarefinha, quais são as áreas onde você é mais afetado, que mais te afeta? É quando te chamam disso, é quando te olham assim, é quando. Começa a perceber isso. Então você pode se antecipar ao ataque do seu inimigo. Você pode antecipar o que vai acontecer. Você tem que aprender a processar isso e agir, e não reagir, porque reagir é irracional, né? Eu lembro que quando eu estava na igreja no Espírito Santo, a gente liderava os adolescentes, e um dos meninos estava com a unha encravada do pé, mas assim, terrível, 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 doía demais. E quando a gente está com um machucado assim, a gente bate ele todo, as pessoas pisam o tempo todo, é impressionante, né? Porque a gente está sentindo mais, fica mais sensível, a gente percebe mais. Então eu lembro que às vezes ele ia para a igreja com um pé de sapato e um pé de chinelo, depois ia só de chinelo, não dava para calçar nada. E ele não aguentava mais. E ele já não aguentava mais que as pessoas pisassem no pé dele ou encostassem. Então ele andava com o braço assim, ó, conversando com as pessoas, entendeu? Para se proteger. Já armado, o tempo todo ele andava assim. E eu lembro que quando ele esquecia, ou estava fazendo outra coisa, que ele abaixava o braço e alguém encostava ali, ele já não pensava, ele já reagia e batia na pessoa, de tanta dor que ele sentia. Então, esse é o ponto que o diabo quer a gente. Irracional. Sentindo e reagindo. Sentindo. Ah, quando eu vi, já falei. Ah, comigo é assim mesmo. Eu não fico medindo palavra, não. Quando eu vi, já foi. Não, nós não somos animais. Nós não somos pessoas que têm que viver reagindo. A gente recebe, a gente entrega para Deus, a gente processa e a gente atua, a gente age de acordo com o caráter de Cristo em nós e de acordo com os princípios da palavra de Deus. Esse é o grande desafio. Entende? Porque muitas vezes vão ser áreas que estão, assim, flor da pele, que tá carne viva já. Sabe, temas na nossa vida que às vezes já é o tendão de Aquiles, não dá para nem tocar no assunto, entende? Mas Deus cura isso, e a gente vai, o objetivo do estudo é esse, curar e aprender a lidar com os futuros ataques, com as futuras situações que possam vir tentar reabrir ou abrir novas feridas na nossa vida. Deu para entender o que eu estou falando, gente? Sim. Então, semana que vem a gente vai continuar, tá bom? Eu vou botar agora para poder processar o vídeo e jogar no YouTube. Aí eu vou botar o link no grupo, você pode mandar para as pessoas que você quiser. E vamos fazer assim, vamos... Ei, Gabi! Que bom te ver! E vamos deixar o grupo, se vocês têm dúvidas, joga no grupo, porque aí na aula a gente consegue falar mais e no grupo a gente vai interagindo ali que a gente ganha mais tempo. Pra gente não alargar demais o estudo também, que eu sei que fica cansativo. Porque para vocês já são 10h30, né? Para mim é 9h30 ainda, que a gente tem uma hora a menos aqui. Mas é isso, gente. Obrigado por hoje.
depois eu jogo o link lá. Eu quero deixar essa tarefinha para vocês, então. Senta com o Espírito Santo, arruma um caderno de lamentações, seja humilde. Pede ao Senhor, Senhor, me dê um coração quebrantado e humilde, porque a gente vai ter que reconhecer coisas chatas, coisas feias, coisas doloridas. E às vezes coisas que a gente não lembra mais. Porque o nosso cérebro bloqueia isso. Ele bloqueia muita coisa. Então, senta com o Espírito Santo, não fica buscando chifre na cabeça de cavalo também, não. Deixa ele te guiar, deixa ele te mostrar o que precisa ser tratado, agora, para agora. E a outra tarefa que eu queria deixar para vocês é tentar pensar nas coisas que são carne viva para você. Que aconteceu, você reage. Que aconteceu, você não consegue pensar. Tem coisas que você já deve conseguir, mas tem umas coisas que pega na gente que a gente. Essas são as coisas que a gente vai botar mais atenção. As coisas que estão tão à flor da pele, carne viva, que você não controla ainda, você só reage. São as coisas que eu acho que são mais urgentes para a gente poder tratar. Tá bom? Vamos orar então, para a gente terminar? Obrigada, Jesus. Obrigada pela internet que funcionou. Obrigado por cada um que pôde entrar, que pôde participar. Eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor, como diz na tua palavra, que o Senhor venha nos ensinar todas as coisas que são necessárias para esse tempo. Que o Senhor nos guie a toda a verdade necessária. Nos ajude nas nossas fraquezas, Senhor. E ajude meus irmãos nessa semana a serem intencionais e entrar dentro de si mesmos com o Senhor. Senhor, num mundo onde tem tanta psicologia humanista, né, com princípios tão distorcidos da tua palavra, nos ajude a entrar nisso de uma forma sã, saudável, Senhor. Né? Nos guia por um caminho que a gente vai ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Nos ajude a entrar por esse caminho guiados e tomados pela Tua mão, Senhor, porque, como diz a Tua palavra, o Senhor faz a ferida e o Senhor cura a ferida. O Senhor abre, o Senhor limpa e o Senhor cura. E eu te agradeço por isso, Jesus. Porque o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário toda a cura que a gente precisa. No nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Nós cremos e queremos desfrutar disso. Queremos desfrutar de tudo que o Senhor pagou um preço para conquistar para nós. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo esteja incomodando nessa semana. Traz um incômodo santo para cada um de nós, para a gente não deixar de ser intencional, porque o Senhor quer nos dar vida abundante. O Senhor quer nos dar vida abundante, o Senhor quer nos dar paz, o Senhor quer nos dar amor, o Senhor quer nos mostrar que nós somos 100% aceitos por Ti, Senhor. Que o Senhor nos ama eternamente e infinitamente, apesar de todas as mentiras que o inimigo tentou colocar na nossa vida. Nós cremos e queremos desfrutar disso plenamente, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, gente. Até a próxima.